Sabe quando a gente olha uma notícia sobre um conflito lá do outro lado do mundo e pensa, tá, mas o que isso tem a ver comigo? Pois é, nesta análise a gente vai entender direitinho como um único evento, bem distante, pode desencadear uma reação em cadeia que chega até o nosso bolso, até a economia global. É o chamado efeito dominó da energia. A ideia básica todo mundo conhece, né? Vem lá da física. O efeito dominó. Você dá um empurrãozinho na primeira peça e pronto. Uma derruba a outra numa sequência previsível. Na economia, a lógica é a mesma, só que as peças são muito maiores e as consequências, bem, elas afetam a vida de milhões de pessoas. E é exatamente esse o mecanismo da economia global. É tudo interligado. Uma crise de energia num canto do planeta cria uma onda, uma perturbação que viaja o mundo e bate aqui na nossa porta. Vamos ver como isso acontece, etapa por etapa. Para a gente entender bem essa reação em cadeia, vamos passar por 6 estágios. Primeiro, o choque inicial na energia. Depois, como isso vira uma onda que atinge o combustível e todos os outros custos. A gente vai ver como isso gera uma crise de dívida, porque parece que a gente é sempre pego de surpresa e, o mais importante, como é possível se preparar para isso. Vamos lá. A primeira peça desse dominó, o ponto de partida de tudo, é a energia. Ela é literalmente o motor da economia mundial. E quando esse motor começa a falhar, todo o resto do sistema começa a tremer junto. E essa primeira peça que cai é sempre a mais visível, a mais óbvia de todas. O preço do combustível. É aquele primeiro sinal de alerta de que vem coisa por aí. É impressionante a velocidade com que isso acontece. Em questão de dias, uma tensão política, sei lá, do outro lado do planeta, já aparece no preço da gasolina aqui no posto da esquina. Isso porque os mercados futuros reagem na hora, eles já embutem o risco no preço e esse custo vai sendo repassado rapidinho por toda a cadeia até chegar na bomba. Mas olha, aqui está o ponto mais importante. Esse aumento no posto não é o problema final, longe disso. Ele é só o alarme, o sinal de que o impacto de verdade, o terremoto econômico, ainda está por vir. Porque a história de verdade começa a se desenrolar agora, nas ondas seguintes. São aquelas que a maioria das pessoas nem percebe chegando, sabe? Só vai sentir quando já é tarde. Vamos dar uma olhada nessas reações em cadeia que ficam meio escondidas. Pensa, por exemplo, na comida que precisa de refrigeração. O custo para transportar, para armazenar, para deixar lá no freezer do supermercado, tudo isso depende de energia. Então, em poucas semanas, o diesel mais caro do caminhão se transforma no leite, na carne e na verdura mais caros na gôndola. Agora, a terceira onda, essa é mais lenta e por isso é mais perigosa. O preço dos fertilizantes que usam muito gás natural na produção sobe, só que esse aumento leva de 6 meses a 1 ano para chegar de fato no preço da comida na prateleira. E esse atraso todo cria uma falsa sensação de que está tudo bem, até que de repente a inflação dos alimentos explode. E não parar na comida não, viajar também. O combustível de aviação chega a ser quase 1/3 de todo o custo de uma companhia aérea. É óbvio que esse valor vai direto para o preço da passagem. Isso afeta as férias, o turismo, as viagens de negócio, tudo. Muito bem, depois que os preços de tudo sobem, a crise entra numa fase nova. E essa é a mais complicada. É o momento em que o choque de energia encontra a política dos bancos centrais e aí, meu amigo, a economia inteira sente o aperto. O que acontece é o seguinte, os bancos centrais têm uma arma principal para lutar contra a inflação, que é aumentar a taxa de juros. Só que essa arma foi criada para frear uma economia que está acelerada demais, com muita gente comprando. Ela não foi feita para resolver uma crise de falta de energia. É como tentar apertar um parafuso com um martelo, sabe? A ferramenta errada para o problema. E aqui vem a parte mais irônica e cruel da história. Enquanto o custo de vida está subindo por causa da energia, o custo do dinheiro também sobe por causa dos juros. No fim, as famílias são espremidas pelos dois lados. O supermercado está mais caro e, ao mesmo tempo, a prestação da casa, do carro, também fica mais cara. Mas se esse padrão é tão previsível, por que parece que a gente é sempre pego de surpresa? Por que os governos, as famílias, todo mundo parece que nunca está pronto para o que vem depois? A resposta para isso está numa armadilha da nossa mente, que os psicólogos chamam de viés de ancoragem. A gente se prende na primeira informação que aparece, o preço da gasolina no caso, e simplesmente subestima todo o resto que vem vindo atrás. É como ficar olhando a ondinha na beira da praia e não ver o tsunami se formando lá no horizonte. E a história mostra que isso se repete. Lá na crise do petróleo nos anos 70, o assunto era só as filas nos postos. A recessão que veio depois pegou todo mundo de surpresa. Em 2022, com a guerra na Ucrânia, o foco da mídia era o preço do combustível. A inflação de alimentos que veio depois foi tratada como se fosse outra coisa, sem ligação. O padrão é o mesmo, mas a surpresa parece ser sempre nova. A boa notícia é que entender esse padrão dá poder.
Em vez da gente ficar só reagindo a essas ondas econômicas, sendo levado por elas, é possível aprender a se preparar, a construir o que a gente chama de resiliência. O segredo todo está em agir antes que a crise chegue com tudo. Quem tem um plano, uma reserva, consegue tomar decisões com a cabeça fria, de forma racional. É muito diferente de ter que reagir em pânico, no meio da tempestade. E como se constrói essa tal resiliência? Basicamente com 4 pilares. Primeiro, ter uma reserva de emergência para cobrir ali de 3 a 6 meses das despesas essenciais. Segundo, diminuir as dívidas caras para se proteger da alta dos juros. Terceiro, manter os investimentos de longo prazo sem vender tudo no desespero. E o quarto, cortar os gastos que não são essenciais e fazer isso logo no comecinho para criar uma folga no orçamento. No mundo tão conectado como o nosso, essa reação em cadeia não é uma possibilidade, é uma certeza. A primeira peça do dominó, em algum lugar do mundo, pode já estar caindo nesse exato momento em que a gente conversa. Então, a grande pergunta que fica é: será que um dia a gente vai aprender a reconhecer esse padrão antes do impacto total chegar? Ou vamos precisar esperar a próxima crise para, mais uma vez, sermos todos surpreendidos pelas mesmas consequências? Fica aí a reflexão.